Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela portaria de número 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 5ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 23 de fevereiro de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, o Dr. William Falcão de Souza, a doutora Antônia Helena Teixeira, a doutora Mônica Maria Castelo, Dr. Pedro Jorge Medeiros, Dr. Felipe Amaral, Dr. Carlos César Quadros Pierre. Presente o Procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Presente também a sessão, os advogados, Dr. Daniel Colares, representante da Vestas, doutora Kalinka Bravo, representante da Telerina Comércio e Presentes. Iniciada a sessão, também secretariando os trabalhos, temos a nossa secretária, Vaneide Duarte Vieira. Iniciada, então, a sessão, indaga aos conselheiros se eles receberam as resoluções que foram enviadas pela secretária para apreciação e revisão, e conforme estabelece o artigo 14 da portaria 158, referidas às resoluções, serão agora lidas pela secretária, que serão posteriormente aprovadas pelos senhores. Passo a palavra a Vaneide para fazer a leitura das resoluções que foram enviadas para os senhores analisarem. Bom dia, senhor presidente, senhor procurador, senhores membros, senhores advogados. Foram enviadas as resoluções referentes aos seguintes processos. Da relatoria do Dr. Saulo Gonçalves Santos, processo 22.10.2018, auto de infração 2018-03537. Processo 22.13.2018, auto de infração 2018-03540. Foram estes. Eu indago aos senhores se alguma correção, algum ajuste a ser feito nas resoluções. Não tendo nenhuma observação, encontram-se aprovadas. Passo, então, a palavra a Vaneide, que fará a leitura da ata da 4ª sessão ordinária, também enviada previamente aos senhores para algum ajuste. Com a palavra. Ata da 4ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 4ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Felipe Silveira Gurgel do Amaral e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se esses receberam a ata da 3ª sessão virtual e as resoluções referentes aos seguintes processos. A relatoria do doutor Raimundo Nonato Barros de Oliveira, processo 6178-2017, auto de infração 2017-6620. A relatoria de Carlos César Quadros Pierre, processo 2209-2018, auto de infração 2018-03532, processo 2214-2018, auto de infração 2018-03529, processo 2237-2018, auto de infração 2018-03557, processo 2208-2018, auto de infração 2018-03534, e processo 2211-2018, auto de infração 2018-03533. Em seguida, o presidente indagou se teriam sugestões de correção. Não havendo sugestões, as resoluções foram homologadas e a ata foi lida e aprovada. Em seguida, o presidente deu início ao julgamento dos processos. Ordem do dia. Processo de recurso número 418/2014, auto de infração 2013-15285, recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorridos Lojas Americanas S.A. Conselheiro relator, Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão
A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve por unanimidade de votos negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular para julgar nulo o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, com os fundamentos contidos no julgamento de primeira instância e parecer da assessoria processual tributária, referendado em manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presentes à sessão para sustentação oral os representantes legais da parte, os advogados doutora Caterine Velasco e doutor Matheus Ribeiro Coelho. Processo de recurso número 866-2017, auto de infração 2016-26418, recorrente Lojas Americanas S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação às preliminares suscitadas pela recorrente. 1. Exclusão dos sócios do polo passivo, nos termos do artigo 135 do CTN. 2. Multa com efeito confiscatório, preliminares afastadas por unanimidade de votos. 3. Decadência referente ao período de janeiro a novembro de 2011, com esteio no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Preliminar afastada por maioria de votos, com fundamento no artigo 173, inciso 1 do CTN. Os conselheiros Carlos César Quadros Pierre e Pedro Jorge Medeiros votaram favoráveis à aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, resolve por unanimidade de votos negar provimento ao recurso ordinário, para confirmar a decisão proferida no julgamento singular para julgar procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, com os fundamentos contidos no julgamento de primeira instância e parecer da assessoria processual tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presentes à sessão para sustentação oral os representantes legais da parte, os advogados doutora Caterine Velasco e doutor Matheus Ribeiro Coelho. Processo de recurso número 864-2017, auto de infração 2016-26416. Recorrente Lojas Americanas S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente em relação às preliminares suscitadas pela recorrente. 1. Exclusão dos sócios do polo passivo, nos termos do artigo 135 do CTN. 2. Multa com efeito confiscatório, preliminares afastada por unanimidade de votos. 3. Decadência referente a período de janeiro a novembro de 2011, com esteio no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Preliminar afastada por maioria de votos, com fundamento no artigo 173, inciso 1 do CTN. Os conselheiros Carlos César Quadros Pierre e Pedro Jorge Medeiros votaram favoráveis à aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, resolve, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso ordinário para confirmar a decisão proferida no julgamento singular para julgar procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, com os fundamentos contidos no julgamento de primeira instância e parecer da assessoria processual tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presentes à sessão para sustentação oral, os representantes legais da parte, os advogados doutora Caterine Velasco e doutor Matheus Ribeiro Coelho. Processo de recurso número 516/2018, auto de infração 2017-21155, recorrente Ambev S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve de forma unânime acatar a decadência suscitada relativa ao período de janeiro a novembro de 2012, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, decide julgar parcial procedente à acusação fiscal, nos termos do parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É isso, senhor presidente. Alguma alteração a ser feita, senhores, na ata? Então, a ata está aprovada
e passaremos, então, para a ordem do dia. Anuncio o processo de recurso de número 175/2016, auto de infração 2015-17932, em que é recorrente Vestas do Brasil Energia Eólica e célula de julgamento, recorrido ambos, conselheiro relator, doutor Carlos César Quadros Pierre, tem indicação de parcial procedência em julgamento de primeira instância, e a assessoria processual tributária também indica a parcial procedência. Para a sustentação oral, para a defesa desse processo, tem o doutor Daniel Colares, que no momento oportuno concederemos então a palavra. Passo a palavra nesse momento ao doutor Carlos César Quadros Pierre para início do relato do processo anunciado. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, dos conselheiros, conselheiras, doutora Evanete, doutor Matheus e aos advogados da parte, representantes, sejam bem-vindos ao nosso contencioso. E um bom dia. O caso em questão da Vestas do Brasil se trata de falta de recolhimento de todo ou em parte do imposto devido do ICMS em importação. Segundo a fiscalização, a empresa escriturou notas fiscais de entrada por ocasião da importação dos produtos aqui elencados, sem, no entanto, apresentar os respectivos comprovantes de recolhimento do ICMS importação. Foram 17 operações, totalizando uma base de cálculo de R$ 153.565,32. A empresa escriturou, mas não pagou o ICMS, segundo a fiscalização. Foi aplicada a penalidade incerta no artigo 123.1c. Em sua defesa, o contribuinte é bem sucinto e alega basicamente duas coisas. Primeiro, que ele pagou o ICMS importação. Segundo, já que ele escriturou corretamente a operação, apenas deixou, se por acaso tiver deixado de recolher, que deveria ser aplicado a multa disposta no artigo 123.1d da Lei 12.670. Encaminhado o processo para a célula de julgamento de primeiro grau, essa decidiu encaminhar o processo para a perícia. A perícia foi realizada e a perícia localizou o pagamento de aproximadamente 2/3 dos valores da base de cálculo e reduziu a base de cálculo do ICMS 153.565,32 para 50.291,40. No julgamento, certo? O julgador acatou a perícia, reduziu a base de cálculo dando parcial procedência, mas não aplicou a multa incerta no artigo 123.1d, por entender que este caso só se daria essa aplicação quando houvesse atraso de recolhimento, e não falta de recolhimento, né? Quando, por ocasião do seu recurso, o contribuinte centrou seus argumentos na aplicação da penalidade descrita no 123.1d, então, nesse caso, ele pede, no que sobejou do recurso, do que sobejou do lançamento, apenas a redução da multa para 123.1d, 50%, haja vista que a operação foi toda escriturada, como o próprio fiscal afirmou, certo? O parecer, no entanto, ele mantém a decisão do primeiro grau, entendendo que o 123.1d, certo, deve ser aplicado em atraso de recolhimento, não na falta de recolhimento. E mantém o afastamento da base de cálculo de 2/3, já que o pagamento foi comprovado em 2/3 da imputação do fiscal. Resumidamente, senhor presidente, é este o relato. Obrigado, doutor Pierre. Da forma regimental, passo então a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da Procuradoria do Estado do Ceará. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Evanete, nossa secretária, doutor Daniel Colares, filho do nosso dileto amigo, doutor Daniel, seja muito bem-vindo, mais uma vez. Acho que fazia algum tempo que não tínhamos você aqui na sustentação oral, fazendo a defesa de alguma auto-infração. Seja muito bem-vindo. Bem, senhores, a questão se resume, como já muito bem exposto pelo doutor Carlos Pierre,
na aplicação da penalidade, tendo em vista que, por ocasião do julgamento singular, foi realizada uma perícia e a perícia identificou que parcela daquele imposto que estava sendo exigido já havia sido pago. E o restante, que é essa diferença que remanesce, de 50 mil e poucos reais, é que não teria sido recolhido o imposto. A empresa recorrente diz, não, mas realmente eu não recolhi, reconhece, tanto é que não recorre dessa parte da falta de recolhimento, mas entende que por as operações estarem irregularmente escrituradas, deveria ser aplicada a penalidade mais benéfica e não aquela de falta de recolhimento, porque nós sabemos que a falta de recolhimento refere-se àquelas penalidades em que o contribuinte não escritura, por exemplo, omissão de vendas, omissão de entradas e outras infrações apontadas. Então, a parte entende que, como as operações objeto da cobrança foram escrituradas, a multa a ser aplicada não seria uma vez o valor do imposto, mas sim a prevista na linha D, que é 50% do valor da operação, do valor do imposto, reduzindo, portanto, a multa que está sendo lançada. Ao se manifestar sobre essa questão, a consultoria diz, não, mas não pode ser aplicada a essa sanção, porque não há concomitância das exigências, das condicionantes. Para a aplicação dessa penalidade, há necessidade da escrituração regular, bem como da escrituração do imposto. Sem tal, não é possível a aplicação dessa sanção. Bem, a parte vem e diz, não, mas o CONAT já tem decidido inúmeras vezes, inclusive com base em resolução do Conselho, que no caso de aquisição de mercadorias em que essas operações estejam escrituradas, o imposto a multa a ser aplicada deve ser aquela correspondente à linha D. Realmente há uma súmula do CONAT em que ele estabelece que no caso de operações de entrada, transporte de mercadoria, em que o imposto antecipado deveria ser pago e não foi, mas se a nota fiscal foi escriturada, então a sanção a ser aplicada deve ser aquela prevista na linha D do artigo 123 da Lei 270. Bem, é interessante essa questão. Porque, veja, no caso do ICMS antecipado, que a súmula, na verdade, ela foi mais direcionada para essas operações, do pagamento do imposto no momento em que as mercadorias ultrapassam a nossa fronteira, e por alguma razão o imposto relativo ao antecipado ou substituição tributária não é pago, a súmula foi dirigida exatamente a esse tipo de situação, em que a operação é escriturada, mas o fisco tomou conhecimento da operação por ocasião da passagem no posto fiscal. Então, o fisco tomou conhecimento, através dos registros, de que aquela operação estava se realizando. Esse é o fundamento para a aplicação da súmula 6 e do artigo 123D para essas operações. Ou seja, é que o fisco, ainda que o contribuinte não tenha recolhido o imposto, e no caso do antecipado, ele não recolhe o imposto, e ele escritura a nota fiscal, mas o imposto não é declarado, mas ele está lá escriturado, e quem efetua até o lançamento, em algumas situações, do antecipado ou da substituição tributária, é a própria Fazenda. Então, nesse caso, não estaria sendo exigida a concomitância dos dois condicionantes, ou seja, a escrituração da nota fiscal, bem como a declaração do valor do imposto. A parte, então, sustenta, olha, a importação é a mesma coisa, porque a escrituração está regular, o que não houve foi o pagamento do imposto. Aí vem um detalhe interessante que eu acho que deve ser analisado para fins de deslinde dessa questão. É que no caso da fronteira comum, que não seja decorrente da importação, quando essa mercadoria adentra o território do Estado, ela tem um selo de trânsito em que lá, então, certifica-se, ou seja, a Fazenda toma conhecimento daquela operação. Quer dizer, além do registro, mas a Fazenda toma conhecimento, até através do selo, tá lá e tal.
Mas o contribuinte, quando escritura essa operação no seu registro de entrada de mercadoria, ele não lança o imposto. Normalmente não lança. Por quê? Porque não há lançamento do imposto. O imposto é só calculado. Não há lançamento no registro de entrada, por exemplo, ou no registro de apuração pode até ser lançado, mas no registro de entrada não há escrituração do imposto antecipado. O contribuinte que faz o cálculo à parte recolhe. Pois bem, então, guardadas as devidas proporções, no caso da importação, acontece esse fato também. Por ocasião do desembaraço aduaneiro, a Fazenda toma conhecimento, não há como a Fazenda não tomar conhecimento de que aquela operação de importação está ocorrendo. Agora, como o contribuinte eventualmente pode ter algum tipo de benefício fiscal, por exemplo, o imposto pode ser diferido para a entrada, ou o imposto é recolhido por conta da atividade dele, é recolhido quando essa mercadoria ingressa no seu estabelecimento e ele não recolhe por alguma razão. Mas, de qualquer sorte, a Fazenda toma conhecimento no momento do desembaraço aduaneiro de que aquela operação está ocorrendo, não é só com escrituração. E nessa perspectiva, essa operação pode sim ser equiparada à operação interestadual, em que o imposto antecipado é devido. Então, sem maiores delongas, tendo em vista essa razão, vejo, a Procuradoria está se manifestando em razão da semelhança entre a operação interestadual, em relação à antecipada e à substituição tributária, em que a Fazenda toma conhecimento daquela operação, e no caso da importação, em que a Fazenda também toma conhecimento da importação. Em ambos os casos, não há o recolhimento do imposto, não há a escrituração regular do recolhimento do imposto. Então, me parece que as mesmas razões que determinaram a aplicação da súmula, ou que determina a aplicação da súmula nessas operações interestaduais da multa prevista na linha D, me parece que deve também ser aplicada no caso da importação, tendo em vista que a operação foi escriturada e a Fazenda tomou conhecimento desse fato por ocasião do desembaraço aduaneiro. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Então, da forma regimental, passa a palavra ao doutor Daniel Colares para os seus argumentos de defesa. Senhores conselheiros, bom dia a todos. Sempre bom participar da sessão de julgamento do CONAT, ainda que de forma virtual. Doutor Matheus, muito bom revê-lo, ainda que pelo Google Meet, mas sempre bom estar na sua companhia. Faz um tempo realmente que não venho aqui ao CONAT. No caso, agradeço pelas considerações do doutor Matheus. De fato, os memoriais são curtos, são sintéticos. Nós não nos manifestamos com relação à falta de recolhimento dos R$50 mil de ICMS. De fato, essa é uma questão em controvérsia no processo administrativo, e nós nos insurgimos somente com relação ao reenquadramento da penalidade, de falta de recolhimento para atraso de recolhimento, com a redução da multa aplicada para 50% do valor do imposto. Aqui, como o próprio doutor Matheus mencionou no seu parecer e na sua sustentação, a aplicação, ainda que por analogia, da súmula 6 do CONAT, justamente pelo fato de que a operação foi de importação, todas as 29 notas fiscais objeto do processo administrativo são notas fiscais de importação, que obviamente se submeteram ao procedimento de desembaraço aduaneiro, e a própria Cefaz tomou conhecimento dessas operações. E nas informações complementares do auto de infração, o próprio auditor fiscal autuante reconhece que essas notas fiscais foram devidamente escrituradas, e inclusive foi a partir dessa escrituração que se tomou conhecimento desse atraso de recolhimento. E é justamente com base tanto na súmula 6 do CONAT, que permite a redução da penalidade aplicada, como também com base em resoluções da primeira Câmara de Julgamento, que nós sustentamos aqui um necessário reenquadramento de 100% do imposto, de multa de 100% do imposto, para uma multa de 50% nos termos do artigo 123, inciso 1, a linha D, da Lei 12.670. Não vou me alongar mais muito nesse mérito, até porque acredito que não há complexidade tão grande das matérias aqui, não existem controvérsias tão grandes com relação a fatos, é apenas uma questão de discussão jurídica, de reenquadramento. Eu agradeço pela atenção e me coloco à disposição caso algum esclarecimento seja necessário. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Daniel. Processo em discussão, senhores.
Alguma discussão? Doutor William Falcão com a palavra. Bom dia a todos os participantes da sessão. Senhor presidente, eu, pessoalmente, não ingresso nem na questão do direito de aplicar a D baseado na súmula. Vamos lá. Primeiro, o auto de infração, mas ele foi esclarecido via perícia, né? Está acusando o contribuinte de deixar de recolher o ICMS importação sobre 29 notas fiscais escrituradas. Ele diz aqui. São apenas 17. Ele menciona 29 naquela parte, mas são só 17. Pronto. Vamos lá. No auto de infração, ele diz 29 notas fiscais de entradas, né? Deixou de recolher. Na informação complementar, ele diz novamente que, analisando as operações elencadas na planilha declarações de importação sem o devido recolhimento do ICMS importação, anexa, bem como as escritas contábeis fiscais apresentadas, constatamos que a empresa escriturou 29 notas fiscais de entrada por ocasião da importação dos produtos nelas elencados, sem, no entanto, apresentar os respectivos comprovantes de recolhimento do ICMS importação. Lá na frente, quando vai aplicar a infração, o contribuinte diz, o agente fiscal diz, o contribuinte deixou de recolher ICMS importação sobre 17 documentos fiscais, totalizando R$ 153.665,32. Há essa contradição. Por conta disso, a julgadora pediu uma perícia, e a perícia, o agente fiscal disse que cometeu um equívoco, que, na verdade, são 17 notas fiscais e não 29 notas fiscais. Tentei verificar no anexo aqui do CD, da autos, mas só tem número, não consegui ver a nota fiscal claramente, qual é o material, o valor do ICMS, não consegui ver. Mas o que importa dizer é que a nota fiscal de importação, o próprio agente fiscal diz na informação complementar. Ela deve ser emitida, a nota fiscal de entrada na importação, né, o importador, no caso aqui a empresa Vestas do Brasil Energia Eólica, emite a nota fiscal de entrada e destaca o ICMS em importação. Está aqui. Contribuinte ICMS que importar do exterior mercadorias, bens ou serviços deverá, por ocasião do desembaraço aduaneiro, emitir nota fiscal de entrada com destaque do imposto. Pronto. Então, se essa nota está escriturada, tal qual o próprio agente fiscal está dizendo, ele não está dizendo em nenhum momento que ele não destacou. Está dizendo que ele não recolheu o imposto de importação. E essa nota é emitida com destaque do imposto, e ela está escriturada. Ele disse que ela está escriturada. Disse antes do parágrafo. A empresa escriturou, né, e não apresentou os comprovantes de recolhimento de ICMS antecipado. Certo? Aí vamos para a penalidade. Nós sempre, de longa data, tratamos aquela D como atraso de recolhimento. Mas a própria penalidade não fala em atraso. Vamos ler. A primeira C, falta de recolhimento do imposto no todo em parte, inclusive devido por submissão tributária, na forma dos prazos regulamentares, em todos os casos não compreendidos na linha D e E. Vamos para a linha D, que é a que o contribuinte está pedindo. Falta de recolhimento no todo em parte, na forma e nos prazos regulamentares, quando as operações, as prestações e o imposto a recolher estiverem regularmente escriturados. Multa é equivalente a 50% do imposto. Eu entendo que, no caso concreto, se a nota fiscal foi emitida e escriturada, e ele não está dizendo em nenhum momento que o imposto não estava destacado na nota, então eu desuso, né, dedução lógica, que o imposto está lá escriturado, já era o caso de aplicação da D. Nem precisa na súmula, porque a súmula, na verdade, ela está limitada às operações de antecipação e substituição tributária. Que a antecipação, a substituição tributária vem, né, pode vir ou não destacado na nota. Se o contribuinte que vendeu for um substituto, ele faz a retenção. Se não for, quando entra no Estado do Ceará, o contribuinte adquirente é que calcula e recolhe. Ele não vem, então ele vai escriturar a nota sem um imposto. Aí, por isso que a súmula foi feita especificamente para esses dois casos, antecipação e substituição. Mas, no caso que a nota fiscal tem o destaque do imposto
imposto devido, no caso, que aqui é o imposto que está sendo cobrado, é o que está destacado na nota fiscal, e ele escriturou aquela nota fiscal, a linha D, por si só, já é o caso de aplicação de 50%. É esse o meu entendimento. É isso, presidente. Obrigado, doutor William. Mais algum conselheiro ou conselheira quer se manifestar pelo processo? Não tendo nenhuma manifestação, passo a palavra, então, ao conselheiro doutora Helena, quer falar? Senhor presidente, só um questionamento rápido, só para poder realmente aclarar aqui o meu entendimento. É que, assim, quando nós estamos falando de operações de importação, onde o imposto deveria ter sido recolhido no ato da importação, não é isso? Ok. Quando a gente vai para a penalidade especificada no 123.1d, que é o que está se discutindo aqui, o 123.1d diz falta de recolhimento no todo ou em parte, na forma e nos prazos regulamentares, quando as operações, prestações do imposto a recolher estiverem regularmente escrituradas. Multa é equivalente a 50% do imposto devido. A penalidade aqui fala exclusivamente da multa, 50% do imposto devido. Aí a pergunta que eu faço é, e esse imposto, porque o que está sendo cobrado aqui no auto de infração é a falta de recolhimento do imposto importação, não é isso? Aí a pergunta que eu faço é essa, em que momento a empresa vai pagar o imposto importação? Por quê? Porque a penalidade que nós estamos discutindo a ser aplicada é apenas uma multa pelo não pagamento do imposto, de 50% do imposto devido. Mas e o imposto da importação, em que momento vai ser recolhido? Eu estou com essa dúvida aqui, se alguém puder me ajudar a esclarecer, por gentileza. Só questão de ordem, doutor Daniel, só questão de ordem. Doutor Pierre, com a palavra. Bom, como o contribuinte escriturou e houve o lançamento, o imposto será cobrado, né? Assim com o trânsito em julgado do processo administrativo. Na realidade, o que nós julgaremos aqui, ele fica devedor do imposto que ele escriturou, certo? Continua o imposto sendo devido, nós vamos apenas reduzir a multa para 50%, é uma minorante, já que ele escriturou toda a operação, inclusive com destaque do imposto na nota. Então, que momento será cobrado pelo Estado? Se o processo transitar em julgado, se o contribuinte não pagar, certo? Ele será cobrado. Doutora Helena, só esclarecendo, o auto de infração exige o imposto e a multa. O que está sendo discutido é o imposto devido, 50 mil, que permaneceu, e a penalidade a ser aplicada, ou 50 mil, ou a 50, ou 25 mil. Doutor William Falcão, com a palavra. Assim, o conselheiro Pierre já respondeu para a conselheira Helena. Nós estamos discutindo só o percentual da multa, se vai ser uma vez o valor do imposto ou 50% do valor do imposto, que é a D. O imposto, o próprio contribuinte já reconheceu, o doutor Daniel Colares, foi feito na perícia, né? O conselheiro Daniel, o procurador do advogado, o doutor Daniel Colares, já não está discutindo o valor, né? Realmente está devendo 50.123.1D, a 50% do valor do imposto. Assim, o imposto de importação também, né, conselheira Helena, ele, na hora que ele emite a nota fiscal, né, ele destaca o imposto e ele tem que recolher esse imposto. Ele não recolheu, escriturou a nota e não recolheu. Aí foi cobrado no auto de infração 153 mil. Feita a perícia, o contribuinte apresentou DAS de pagamentos, relativos àquelas notas, mas não apresentou de notas fiscais cujo valor é de 50.291,40, o devendo. E hoje, né, a parte também lá no memorial não está questionando esse valor, diz que realmente não pagou, está questionando apenas a multa. Esclarecido, doutora Helena. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Doutor Daniel Colares, tinha pedido a palavra. Então, eu gostaria apenas de esclarecer essa questão, mas já foi devidamente esclarecido pelos senhores conselheiros. Agradeço. Ok, doutor Daniel Colares. Doutor Matheus, alguma consideração a mais? Algum conselheiro quer discutir ainda? Alguma observação?
Então, passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Pierre, para o seu voto. Senhor presidente, eu dou provimento a ambos os recursos, né, que aqui no caso tem o recurso de ofício e o recurso do contribuinte, né, eu dou provimento ao recurso do contribuinte, na sua integridade pede apenas a redução da base de cálculo. Então, eu dou provimento a ambos os recursos para aplicar a minorante prevista no artigo 123.1d, no caso concreto, mantendo-se o restante do lançamento, né, o principal, e fica ainda sobrejando a multa de 50%. Algum voto em sentido contrário, senhores? Sim, senhor presidente. Eu, pela manutenção, 123.1c. Ok. Então, esta Câmara, por maioria de votos, conhece dos recursos, né, para dar provimento, aplicando a penalidade prevista no artigo 123.1d da Lei 12.670/96, voto contrário à conselheira Mônica Castelo, que entende pela aplicação do 123.1c, nos termos do julgamento singular. Esta decisão para o processo. Agradeço a participação do doutor Daniel Colares. Se quiser permanecer conosco, teremos mais alguns processos aqui para serem discutidos, analisados e julgados. Agradeço a todos. Obrigado. Bom dia e bom julgamento. Bom dia, doutor Daniel. Até logo. Até logo. Convido, então, a doutora Kalinka Bravo para participar da nossa sessão agora, já anunciando o processo, segundo processo da pauta, processo de recurso 228/2013, auto de infração 2013-04785, em que é recorrente Telerina, comércio de presentes e artigos e célula de julgamento. Recorrido ambos, doutor Carlos César Quadros Pierre, o conselheiro relator, como já falei anteriormente, é julgador singular parcial procedência, a indicação de julgamento parcial procedência, a assessoria processual tributária indica que uma nulidade, ou retorno, ou o julgamento, nulidade de julgamento singular, pelo menos foi o que eu observei. Temos para a sustentação oral a doutora Kalinka Bravo, e no momento oportuno concederei a palavra. Passo a palavra agora para o doutor Carlos Pierre. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, presidente, doutora Kalinka, seja bem-vinda ao nosso contencioso. É um prazer revê-la. Presidente, o processo é um tanto volumoso, o relatório é um pouco extenso, mas eu vou tentar sintetizar aqui o máximo possível. Vou fugir da leitura do relatório elaborado aqui, que é muito extenso, e que eu acredito que ele pode ser resumido, certo? O caso em questão trata da emissão de documento fiscal, notas fiscais de saídas, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011. A base de cálculo foi 774.255,81, base de cálculo. A multa aplicada foi a 223.3b, 30%. E essa falta de emissão do documento fiscal foi verificada através do levantamento de estoques, né? Em sua defesa, o contribuinte argui, em primeiro lugar, a nulidade, certo? Porque a capitulação dos juros aplicados não foi explicitada no auto de infração. Também pede a nulidade em virtude dos procedimentos adotados pela sua consideração, que foi descumprido a norma, já que ele não analisou algumas notas fiscais, certo? Nem os cupons fiscais, certo? Também pede a nulidade em razão do totalizador do levantamento apresentar erros, né? No mérito, ela alega que a atividade de conserto, aqui, no caso aqui, tem muitas joias, anéis e tal. Então, ela diz que a atividade de consertos realizados na própria empresa, do anel que entra, ela conserta e devolve, e também alguns consertos que são enviados para São Paulo, certo? Não foram corretamente analisados no estoque. Também não foi analisada a questão de troca de coleções. Ela também
pede, certo, que não seja aplicada uma duplicidade de cobrança sobre a mesma matéria, o ICMS e a multa. Então, poderiam ser aplicadas as duas. Alega também o confisco da multa aplicada, 30%, pede perícia. O interessante é que os sócios que se apresentam, que no auto de infração são elencados como corresponsáveis, cada um apresentou também a sua defesa. Certo? Por ocasião do julgamento de primeiro grau, antes do julgamento de primeiro grau, o processo foi encaminhado à perícia. Por quê? Durante a sua impugnação, a título exemplificativo, o contribuinte, em sua impugnação, cita alguns erros de código, certo? E pede perícia. A perícia foi feita, certo? Sem levar em conta, já que não foi pedida, a questão dos consertos, né, realizados, né, e ela diminui a base de cálculo de 774 mil para 510.454, certo? Então, logo a perícia foi feita, houve uma manifestação por parte da contribuinte de que a perícia não englobou o argumento dos consertos realizados, nem remessa a conceitos realizados, né, que não teriam ICMS, portanto, não deveriam fazer parte dessa base de cálculo. Certo? Posteriormente, com a troca de advogados, outros itens, como erros de código e outros produtos, foram elencados também. No julgamento de primeiro grau, a julgadora adota, certo, a perícia integralmente, né, se manifesta sobre a manifestação sobre a perícia, ela se manifesta. No entanto, senhores julgadores, é interessante que, ela nada trata sobre a defesa apresentada dos sócios. 2, ela não se manifesta sobre a nulidade em razão da falta de capitulação dos juros. Ela não se manifesta sobre a nulidade dos procedimentos, já que alguns cupons fiscais e notas fiscais emitidos posteriormente durante a fiscalização não foram aceitos, né? Ela não se manifesta em julgamento sobre os consertos, não se manifesta sobre troca de coleção, não se manifesta sobre a duplicidade de aplicação de ICMS e multa, e não se manifesta sobre a multa confiscatória. Vocês já podem ver aonde nós estamos indo, né? Em seu recurso, certo? O contribuinte pede uma nulidade interessante. Ele diz que o auto de infração é nulo porque, por ocasião da fiscalização, a primeira ordem de serviço foi assinada pelo orientador da SESEC. A segunda ordem de fiscalização, teve 2 ordens de fiscalização, foi dada pelo coordenador da CATRE. O que o contribuinte diz é que, nesta ocasião, o orientador da SESEC não teria competência para dar a primeira ordem de fiscalização. Ela também pede, certo, outra nulidade, que o auto indica dispositivo sem ligação com imputação, que fala só apenas da obrigação de emitir nota fiscal. Que o fiscal não analisou corretamente o complemento dos DOCs e complemento dos DOCs da empresa, ou seja, algumas cupons fiscais que ele ao contribuinte alega que não foram analisados. E ele pede a nulidade da decisão de primeiro grau, em virtude da mesma não ter analisado todos os argumentos da defesa. No mérito, ele apresenta um novo CD com indicação de erros no levantamento. Aqui houve uma mudança de advogados e o advogado ele levanta uma série de outras questões. Ele centra principalmente na questão dos consertos também, certo? Ele fala que alguns documentos emitidos antes da fiscalização não foram considerados, que há erros no código e enumera esses erros, trazendo, inclusive, um CD com essa aplicação.
Ele enumera erro no estoque final e traz no CD e exemplifica. Eu estou resumindo aqui porque ele traz vários códigos, certo? Ele afirma que o estoque informado, aqui é outro argumento interessante, é a primeira vez que eu vejo, que o estoque informado pela empresa está errado. A verdade que deve ser observada é a verdade material contida nas notas fiscais emitidas, certo? E o contribuinte afirma aqui é o seguinte, olha, quando você verifica as notas fiscais emitidas, você vê que o contribuinte errou no estoque, mas ele emitiu as notas corretamente, e essa verdade é que deve ser levada em consideração. Ele detalha todos esses erros, né, se fosse, por acaso, fosse o caso de uma nova perícia, né, e traz, inclusive, um CD com todo essa demonstração. Acontece que, por ocasião do parecer, o julgador de primeira instância, ele entende que os argumentos da impugnação, certo, não foram totalmente combatidos ou analisados durante o julgamento, e pede a nulidade da decisão de primeiro grau com retorno, para que não haja prejuízo à defesa do contribuinte, com a apreciação de todos os argumentos trazidos, né, na impugnação. Notadamente, embora ele não mencione no parecer, eu falo que, com relação à nulidade, porque não houve a capitulação no auto de infração dos juros aplicados, da nulidade e reação do procedimento, não ter analisado algumas notas fiscais emitidas antes da fiscalização e cupons fiscais, não ter analisado a questão dos consertos, tanto realizados dentro da própria loja como na fora, não houve análise da relação das trocas de coleção, não houve análise da duplicidade de aplicação de ICMS e multa, nem houve análise não houve análise da questão do confisco, e as defesas apresentadas, que é que, em vez da empresa apresentar uma defesa sobre a corresponsabilidade do sócio, cada um dos sócios apresentou sua defesa. Não houve análise de nenhuma dessas defesas. Em suma, senhores, o processo é bastante extenso, mas eu acho que ele pode ser resumido como está. Se precisar de maior, ultrapassar determinada fase, se precisar maiores indagações sobre os argumentos de mérito, aí nós podemos tecer maiores detalhamentos, que eu anotei a página aqui onde está. É isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Evaneide, digníssima secretária, doutora Gláucia Rodrigues, que está nos acompanhando, seja muito bem-vinda. Bem, o processo, pelas questões suscitadas pela recorrente, acaba se tornando um pouco complexo, porque as questões que foram suscitadas, como realização de prestação de serviço, de conserto, diferença de estoque, porque o estoque que ela apresentou seria um estoque diverso do que efetivamente ela tem, que houve erro no estoque apresentado, diferença de itens de codificação, levantamento, notas fiscais que não teriam sido consideradas. Há uma série de elementos que são suscitados pela recorrente, que são matérias a serem analisadas por ocasião de uma perícia. Não dá aqui para o nosso digno relator, doutor César Pierre, analisar isso. Aliás, aí ele teria que se dedicar só à questão contábil, né, doutor Pierre? Teria que fazer uma especialização só nisso. Mas o fato é o seguinte: há uma questão interessante suscitada pela consultoria, que é a nulidade do julgamento singular. Ora, quando é que qualquer julgamento deve ser considerado nulo? Ou ele está obrigado, o julgamento, a analisar a decisão, ele está obrigado, ela tem que analisar todos os pontos suscitados pela parte, pelo impugnante, pelo recorrente? Claro que não. É evidente que não, ela não tem que analisar para e passo cada um dos argumentos que foram suscitados, não. Ela tem que fazer a sua argumentação de modo que
os elementos que ela utiliza na sua fundamentação da decisão sejam suficientes para expressar a acusação ali formulada, ou até a conclusão formulada no julgamento, a parte dispositiva. Então, o que ela está obrigada é isso, não é obrigada a analisar todos os pontos. Existem alguns pontos que são acessórios, que não têm absolutamente nenhuma repercussão sobre a decisão que ela vai tomar, e esses pontos devem ser analisados, ela pode analisá-los, mas não está obrigada a fazê-lo. Então, a autoridade julgadora, quer seja no âmbito administrativo, quer seja no âmbito judicial, a liberdade que ela tem, a discricionalidade se refere àquelas partes que são acessórias, que efetivamente não repercutem na conclusão do seu julgamento. Mas no presente caso, senhores, eu não posso deixar de reconhecer os elementos que deixaram de ser analisados pelo julgador singular acabam repercutindo na conclusão do seu julgamento. A questão do conserto. É evidente, se tem operações que foram objeto de conserto foram consideradas como operação de venda, isso repercute no resultado final do levantamento. Se tem códigos fiscais que foram utilizados indevidamente ou em duplicidade, é evidente que isso vai repercutir no valor do crédito tributário. Se o estoque por ela apresentado, que aí até é uma discussão interessante, depois nós poderemos ter isso eventualmente no futuro, o estoque por ela declarado está errado, ela declarou errado, e ela tem elementos para provar que efetivamente esse estoque está errado, que ela declarou, deve ser considerado, após a fiscalização, claro, não há nenhum problema. O que não pode é, sem um fundamento, modificar o estoque que ela declarou. Então, esses elementos efetivamente repercutem no levantamento fiscal, no crédito tributário, razão pela qual devem ser analisados. Ora, o julgador singular, ainda que ele tenha feito um bom trabalho ao solicitar a realização de perícia, mas ao fazer a conclusão do seu julgamento, ele não analisou essas questões de modo a afastar. Poderia ter dito, não, no levantamento fiscal não há essas notas fiscais de prestação de serviço, não foram consideradas. O levantamento fiscal não contém essas notas. Ele poderia simplesmente ter dito isso, que já era suficiente para fundamentar seu julgamento, mas ele realmente passa em albis em relação a esses elementos que são fundamentais para identificar precisamente o valor do crédito tributário. Então, senhor presidente, sem mais delongas, a Procuradoria entende sim que o caso é de nulidade do julgamento singular e que o processo deve ir lá retornar para que aí sim seja feita a análise desses pontos que são suscitados, que são fundamentais para o deslinde da matéria, que o julgador poderá até decidir pela realização de uma nova perícia ou não, ele pode achar que tem elementos que podem identificar, suficientes para identificar esse ponto suscitado pela parte, mas me parece que o caminho correto nesse caso é da nulidade da decisão singular. E é nesse sentido que a Procuradoria sugere, senhor presidente. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passo então a palavra da doutora Kalinka Bravo para suas considerações, defesa em relação ao processo da Telerina. Bom dia, senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros, doutor Matheus, né? Agradeço aí o relatório, apesar de resumido, foi minucioso e trouxe bastante dos pontos trazidos pela recorrente em seu recurso, então eu vou me limitar e vou tentar ser breve também. Tá, bom, só para esclarecer, a Telerina, para quem não conhece, aquelas lojas Vivara, né? Eles vendem joias para consumidor final. Então, muitas vezes acontecem operações em que o cliente traz até a loja alguma mercadoria, alguma joia comprada anteriormente e que precisa ser encaminhada para o conserto. Essa remessa para o conserto é feita para a filial da Telerina, localizada no estado de São Paulo. E depois a loja do Ceará recebe de volta, entrega isso para o cliente. Então, ocorre remessas e devoluções para conserto, e esse é o principal ponto
que se trata aqui no levantamento fiscal, né? Por não serem operações de venda, não ser estoque para venda, sim estoques de terceiros, né? Que são mercadorias do cliente enviadas para conserto. E o que aconteceu, então, nesse caso, né? Houve a autuação fiscal, houve a impugnação, que foi feita por um outro escritório, determinou-se, então, a perícia fiscal, e no momento em que veio esse laudo, nós fomos contratados e assumimos esse processo. Então, houve uma troca de advogados aí também. Quando fomos estudar, então, e a gente gosta de estudar não apenas questões de direito, mas também contábeis, como o doutor Matheus comentou, né, e é necessário esse intercâmbio entre a área do direito tributário, a área fiscal e contábil, né. Quando nós nos deparamos com o laudo pericial, apesar dele ter excluído do auto de infração algumas operações, inclusive de conserto, havia ainda alguns erros no levantamento, e tanto erros relativos a obrigações acessórias entregues pelo contribuinte, que ficou exemplificado no recurso, de, por exemplo, você ter 9 itens daquela mercadoria no estoque inicial, ter saído 3 mercadorias e o resultado só poderia ser 6, mas estava 5, né? Questões matemáticas e erros formais muito simples, tanto da parte das obrigações acessórias entregues pelo contribuinte, mas também tentamos demonstrar erros nos critérios adotados pelo levantamento fiscal, ao incluir essas operações de conserto, ao incluir itens com duplicidade, porque havia sido feita uma readequação de códigos, enfim, todos esses pontos, né, que o relator já elencou, mas que foram trazidos ao recurso, à manifestação, primeiramente ao laudo pericial, em razão dos próprios argumentos utilizados e trazidos aos autos naquele momento, em laudo pericial. Então, nós precisamos contrapor aqueles pontos específicos, esperando que eles fossem analisados pelo julgador. Mas isso não aconteceu. Quando veio a decisão de primeira instância, nós ficamos órfãos, porque de que eu vou me defender agora se o julgador não analisou aqueles pontos da defesa? Ele está afastando aqueles pontos da defesa por qual motivo, né? Então, por qual motivo, qual o motivo de direito ou de fato a empresa vai se defender? E foi aí, então, que nós consideramos nula a decisão de primeira instância por não trazer fundamentação alguma, nem para aceitar, nem para rechaçar aqueles pontos trazidos na defesa inicial. E tampouco analisou também as questões de fato trazidas em fase de manifestação ao laudo pericial desenvolvido, né? Então, nesse sentido, o principal pedido do recurso é pela nulidade da decisão de primeira instância. Eu já vi que há uma manifestação da Procuradoria nesse sentido, então eu vou ser breve nesse ponto, acho que está muito bem entendido. E com relação à improcedência do lançamento fiscal, são pontos, sim, fáticos, né, relativos à análise de documentos, que poderiam ter sido analisados ou pelo auditor ou pelo perito, ou mesmo poderia ter sido determinada uma nova perícia pelo julgador, mas que nada disso foi considerado. Todos esses pontos trazidos em manifestação à perícia, demonstrando que havia ainda alguns erros, como, por exemplo, o próprio perito aceitou que as operações de remessas e retornos de consertos não eram tributáveis, não faziam parte do movimento real. Porém, talvez por uma falha, deixou de incluir algumas notas fiscais relativos a esse mesmo critério que ele adotou, né, de retornos para os clientes de devolução de conserto, emitidos antes mesmo do início da fiscalização. E aí ele adotou um critério, olha, eu aceito que foi emitido antes da fiscalização, mas não aceito
os documentos fiscais que foram emitidos após a fiscalização. Esse critério legal, nós demonstramos que esse critério não foi atendido ao todo pelo próprio perito, ficaram de fora algumas operações dentro desse mesmo critério, mas que também o critério não seria aplicável, considerando que são remessas e retornos para conserto, e que as operações anteriores de entradas, a remessa, tudo isso já tinha sido escriturado, então não há problema algum na emissão de nota fiscal de devolução para o cliente após o início da fiscalização, porque isso já estava, essa operação já tinha começado, se iniciado, e precisava se perfectibilizar no tempo. E ainda que isso não seja considerado como o mais correto, não seria devido ao imposto, mas apenas, e no máximo, a penalidade por descumprimento de obrigação acessória. Enfim, são esses os principais pontos levantados no recurso. Nós pleiteamos o desprovimento, né, do recurso de ofício através do reexame necessário, o provimento do recurso de ofício, para que seja reconhecida não só a nulidade do auto de infração, mas também a nulidade da decisão de primeira instância. Fico à disposição, senhores. Obrigada. Obrigado, doutora Kalinka. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Bem, senhores, eu acho que nós não deveríamos, assim, sequer tecer maiores considerações quanto ao mérito e tal. Eu acho que o julgamento de primeiro grau, ele é absolutamente nulo, ele causou um grande prejuízo à defesa, e aqui tem um fator interessante. Os co-obrigados, assim elencados na autuação, como co-obrigados, os sócios, apresentaram defesas autônomas. Sequer foi mencionada essa questão no julgamento. Certo? Eu acho que, nesse caso, teria que necessariamente haver uma apreciação no julgamento das defesas apresentadas pelos sócios também, certo? Embora eles não tenham sido intimados como corresponsáveis, mas foram elencados, né? E aquele diretamente alcançado pela autuação, diretamente interessado, ele pode apresentar a impugnação. E foi esse o caso. Né? Além da questão outras, como conserto, duplicidade, CMS multa, confisco, mesmo que seja de conhecimento, por exemplo, que a natureza confiscatória não pode ser apreciada, e tem que ser dito para que o contribuinte possa contrarrazoar esse recurso. Então, no meu entendimento, sem maiores considerações, eu entendo por dar provimento ao recurso de ofício e ao recurso do contribuinte, anulando o julgamento de primeiro grau, para a análise das questões suscitadas na impugnação e na manifestação da perícia, né? Se for do entendimento destacando ao julgado de primeiro grau, se este assim entender, que realize nova perícia para levar em conta, inclusive, os argumentos apresentados somente em recurso. É isso, senhores. Algum conselheiro quer se manifestar sobre o processo? Senhor presidente. Pois não, doutora Mônica. Bom dia a todos. Na realidade, não sobre o processo, mas elogiar a defesa da doutora Kalinka, que foi brilhante, assim, uma forma muito tranquila, né, assertiva, firme, porém extremamente, como é que eu diria assim, educada, não sei, eu parabenizo pela forma como a senhora trouxe muita tranquilidade à sua voz, né, independente do que está sendo discutido aqui, apesar de, já adiantando meu voto, eu concordar pelo retorno à instância singular para novo julgamento, né, mas eu queria parabenizá-la pela sua defesa. Obrigada, doutora Mônica, muito obrigada mesmo. Doutor William Falcão, com a palavra. Senhor presidente,
tratando da questão de analisar essa sugestão da nulidade da assessoria processual tributária. No entanto, eu não sei como comportaria nós também levantarmos algumas questões, o doutor Pierre, quando for fazer também um despacho dele, cabe essa alerta. Eu estou analisando o SLE que foi elaborado para dar suporte à acusação fiscal e me causa muita estranheza em algumas situações. Por exemplo, logo no começo, você vê o produto Aliança Inteira Ouro. Aliança Inteira Ouro, são os dois primeiros. Eles têm códigos diferentes. O código do primeiro que eu citei termina no 13 e o segundo termina no 19. Quando eu fui olhar, está o mesmo produto. Aí tem as alíquotas em 5%, tem o estoque zero, ambos têm estoque zero, a entrada no período, ambos têm entrada de 1, as saídas, ambos saída zero, estoque final zero, e a diferença, ambos 1 em 1. Aí, assim, a mesma mercadoria, só muda o código, e inclusive o preço de ambos são 697,68, 697,68. Aí fica aquela dúvida, como é que a mesma mercadoria tem dois códigos, ou houve uma repetição? Além disso, tem outros produtos aqui na mesma situação. Por que não vem ao caso assim? Se teria como... Porque, na verdade, o laudo pericial só foi formulado, só foi efetuado em cima de alguns itens que a defesa trouxe como exemplos, né? Alguns itens, 5 itens, se eu não me engano. Foi feito basicamente nisso aí, daqui, 1, 2, 3, 4, 5 itens, pronto. 5 itens está trazendo aqui como exemplos. Mas eu estive analisando o relatório, era bom que, se isso retornar, que chamasse atenção para ver essa análise aí, inclusive a parte, né, voltando esse processo para julgamento, e insistisse lá com o julgamento na questão de demonstrar essas coisas para ver se, né, saliam, porque assim, eu, sinceramente, tenho muita dúvida quanto a esse relatório aqui. Lógico, se o contribuinte diz que o código é aquele, o agente fiscal foi pelo código, né? Não se preocupou de analisar. Mas é a mesma mercadoria, a mesma denominação, a mercadoria tem, as mesmas quantidades de entrada, de saída, de estoques, e é o mesmo valor. Aí é uma coisa que chama atenção. E eu vi vários itens, eu citei só os 2 primeiros da lista, porque fica mais fácil de olhar aí, mas eu verifiquei que tem isso ao longo das páginas que tem do relatório. Então, se puder também chamar atenção, seria interessante. É só uma sugestão, senhor presidente. Obrigado, doutor William. E doutor Pierre, com a palavra. Doutor William, quando eu falei em sugestão para o primeiro grau, que se assim ele entendesse, que eu não posso obrigar que ele faça a perícia, né? Mas quando eu falei que, inclusive, no meu voto, faria a sugestão que o julgador de primeiro grau apreciasse, se fosse o caso, se assim entendesse, encaminhasse para a nova perícia, justamente para verificar esses pontos. Porque o que acontece é que, com a mudança do escritório de advocacia, o novo procurador da empresa, ele trouxe à baila estes outros exemplos, ele trouxe outros erros. A primeira defesa, ela elencou 5 erros, certo? Fora os consertos, né? Mas disse que teria outros. Contudo, a perícia foi centrada apenas nesse. Agora, o recurso, ele trouxe todos esses elementos, inclusive com CD, com levantamento completo. Eu não posso obrigar a parte, mas é como eu falei, no voto será feita a sugestão que o julgador de primeiro grau, se assim entender, encaminhe para a perícia para apreciação, inclusive, dos pontos suscitados em recurso, são justamente esses. Obrigado, doutor Pierre. Mais algum conselheiro quer se manifestar sobre o processo em discussão? Então, pergunta ao conselheiro relator como vota. Senhor presidente, conheço o recurso ordinário, recurso de ofício, dou provimento a ambos para anular a decisão de primeiro grau com retorno à primeira instância para novo julgamento. Algum voto em sentido contrário, senhores e senhoras?
Não, presidente, acho que só para fins de ato e de julgamento, conhece de ambos e dá provimento ao recurso do contribuinte, não é isso? Eu dou provimento a ambos os recursos. De ofício também, que eu estou anulando o julgamento. Sim, retorna para um novo julgamento. Doutor... Dou provimento a ambos os recursos, de ofício e ordinário. Foi isso que eu falei? Sim. Está claro, doutor Felipe? Bom, senhores, esta Câmara, por decisão unânime, conhece de ambos os recursos, dá provimento para retorno do processo à primeira instância para o novo julgamento, considerando a não apreciação de todos os argumentos trazidos pela defesa. E, naturalmente, o doutor Pierre, né, destacará na sua resolução os pontos que foram abordados aqui e discutidos, de acordo com a manifestação oral da douta Procuradoria do Estado. Esta decisão para o processo que foi agora amplamente discutido, analisado, da Pelerina, Comércio e Representação. Agradeço a participação da doutora Kalinka aqui conosco. Teremos mais 2 processos, fique à vontade, se quiser permanecer aqui conosco durante mais um período, né, até a decisão dos demais processos. Agradeço a todos pela atenção, espero que fiquem bem, se cuidem, e desejo também poder estar presente aí numa próxima sessão do CONAT, em breve, se Deus quiser. Obrigada e um ótimo dia. Até logo. Bom dia. Senhores, nós temos mais 2 processos.